Nós estamos de volta no Momento Bancário em debate extraordinário, falando aqui da novo plano de funções comissionadas de 6 horas que o Banco do Brasil está implementando. Falando dos problemas, né, das ações da mobilização que a gente já fez, mostrou aqui a nossa plenária, a manifestação que nós fizemos aqui no centro de São Paulo com os funcionários de vários prédios do Banco do Brasil. Aliás, uma manifestação muito bonita, com a participação grande, né, dos trabalhadores. E a gente está de volta aqui, continuando com o William Mendes, que é coordenador da Comissão dos Funcionários do Banco do Brasil, e com o Cláudio Luiz, que faz parte da Comissão dos Funcionários do Banco do Brasil, representando aqui a FETEC São Paulo, todos os sindicatos aqui de São Paulo. Cláudio, boa noite. Boa noite, Ivânia. Bom, Cláudio, você estava aqui ouvindo o debate, tem perguntas que estão chegando. Agora, nesse segundo bloco, a gente já vai falar das orientações, né, das ações, o que a gente vai fazer. Né? Amanhã tem uma reunião da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil. A Contraf já orientou que os sindicatos fizessem plenárias no Brasil inteiro. Né? Os sindicatos realizaram, o nosso realizou uma plenária bem grande, com bastante participação dos trabalhadores, né? Que tirou também, né, onde a gente pôde ouvir as preocupações, as dúvidas. E aí, William, eu queria que você falasse um pouco, o Cláudio Luiz falasse um pouco dessas... E a gente também tem perguntas de bancários aqui para vocês responderem, que gravaram, né, essas perguntas. Aliás, eu acho que a gente pode começar ouvindo as perguntas dos bancários, né? Depois a gente já entra nas ações. Tá. Vamos ouvir. Qual a perspectiva de ação dos sindicatos? Como que vai ficar a situação dos funcionários que são incorporados em relação ao retroativo? Porque ouve-se muito dizer aqui atualmente que o banco só vai negociar com a gente a partir da incorporação, de dezembro de 2009 para frente. Só que eu sou assistente desde 2006, da época da nossa Caixa. Eu sei que é só por 5 anos que eles vão lidar com essa situação, vão ver. Só que assim, já ouvi falar que não querem nem conversar a respeito do tempo que você era assistente na nossa Caixa, somente dessa migração para frente. Eu queria saber se vai ser visto esse nosso retroativo também. Eu gostaria que o sindicato explicasse para o pessoal da categoria, o pessoal que é público-alvo dessa nova função de 6 horas, a maneira como o banco impôs essa nova maneira de contabilização das verbas, que na prática vai congelar o salário do pessoal que aderir por no mínimo aí 2, 3 anos, dependendo do valor de reajuste, etc. Se eu não tiver interesse nesse momento de aderir a esse novo cargo de assistente operacional pleno, que seria de 6 horas, quiser manter o meu cargo de 8 horas e manter o salário atual, em julho, por exemplo, quando cair a minha trava de 2 anos, eu quiser concorrer a uma outra comissão, que seja uma comissão hoje que é considerada de confiança, por exemplo, a nível gerencial, eu assumindo essa nova função, esse novo cargo, eu teria direito a receber os últimos 5 anos, da 7ª e 8ª hora do tempo que eu trabalhei de assistente? Muito boas, né, as perguntas. Uma a gente até tratou aqui no primeiro bloco, que é a da Cristiane aqui da nossa Caixa, que era oriunda do BNC, que ela falou assim, vai considerar meu tempo lá na nossa Caixa? A gente até acabou respondendo aqui, doutor Jefferson e William, né, acabaram respondendo, dizendo que ele não vai considerar, o Banco do Brasil não vai considerar o seu tempo da nossa Caixa. Porém, a gente tem aquele ação, que é o protesto judicial, que está te garantindo depois você reclamar esse período na justiça. Depois, né, que você sair, você tenha garantido reclamar desde 2007. Ela falou que é desde 2006. Na verdade, 2006, ela né, dependendo do tempo que ela vai reclamar, ela não vai ter esse direito mais, mas o protesto garante 2007. Isso aí eu acho que está... Você queria fazer alguma consideração a mais, o Cláudio Luiz? Quer começar? Cláudio. Eu queria sim, que acho que ela está preocupada mais, eu conheço inclusive a colega aí, ela está preocupada com a CCV. Né, na ação na justiça, né, outro debate, na questão da CCV, por exemplo, que o banco, ela falou que há 6 anos era escriturária na nossa, assistente na nossa Caixa, e está veio para o Banco do Brasil,
nesses 5 anos, né, o banco não vai pegar, que o banco conta a partir da assinatura do regulamento, quando você assina o regulamento. Então, a maioria assinou em 2010. Então, em 2010, o banco vai reconhecer os 3 anos, no caso da CCV. Então, é um debate que a gente tem que levar para a mesa de negociação, para o banco reconhecer esse passado dos funcionários da nossa Caixa, não só da nossa Caixa, do BESC, do BEP, porque nós entendemos que ele não deu baixa na carteira do funcionário. Claro, né? sim. Então, ele não demitiu o funcionário e redemitiu. É isso que você está falando, né? Exatamente. Isso, continuar cobrando na negociação, nesse processo de pressão. Aí, mas se a gente não conseguir, ao final está garantido o protesto. Sim, o prazo dela. Nós congelamos a prescrição desse prazo dela desde 2007, sim, né? Exatamente. Mas com um detalhe, ela não deve aderir a uma eventual proposta, no caso desta colega bancária, no caso, se ela não deve aderir, porque se ela aderir, o banco, pela sistemática dele, Banco do Brasil, ele está pagando para ela o tempo que ela foi assistente no BB, de 2010, 11 e 12. Ou seja, ela dá quitação. Então, o caso mas a dela... quitação é sempre específica. Mas é 7ª, 8ª hora. Então, no caso dela, de repente, seja mais interessante a gente entrar com ação para ela até março de 2007, como o Dr. Jefferson bem falou, pedindo a 7ª, 8ª hora de assistente de todo o passivo que ela tem direito. Aí tem que nesse fazer caso análise específico melhor, dela. porque depois nessas ações por grupos homogêneos, ela podia estar inclusa nesse tipo de ação. Ou até individual, né? Exatamente. Individual. É que, porque às vezes, ela a pessoa tem não quer direito entrar de com mais ação tempo. individual. Exatamente. Tá, certo. Então, e as outras perguntas? Tem o Diogo, tem o José, que também fez O Diogo... uma boa consideração. Realmente, Diogo, o banco mexeu nas verbas. Por exemplo, você pega o caso de assistente, né, o valor da comissão era assistente A, 1.060, né, mas com a TFC 1.300, e o banco reduziu esse valor para 200 e pouco. Ele mexeu nessas verbas, inclusive não aplicando os 25% em cima de todas essas verbinhas. Inclusive, esse pessoal não tinha o seu TVF, que é o que a gente chama de papa reajuste, né, que ele realmente vai reduzindo o valor. Quer dizer, você recebe o reajuste, mas não sente o impacto, porque não muda nada vamos supor, se esse colega tiver que você recebe no final do mês. Né? Vamos supor, se esse colega, esse novo assistente, nessa nova função, se ele tiver um mérito, ou ele receber 3% por carreira, que nós temos promoção por antiguidade e por mérito, não vai impactar no salário total. E na campanha salarial, na campanha salarial, só se tiver reajuste da campanha salarial, normalmente, desde a campanha unificada, em 2003, nós levamos o Banco do Brasil para a mesa dos bancos, da FENABAN, e lá aplica-se reajuste sobre todas as verbas. Então, os VRs no Banco do Brasil têm reajuste desde 2003, como os demais bancos. Então, mas geral... quando você tem aumentos de direito, como o Cláudio o problema está nessas promoções por mérito. Exatamente. Isso. Ele no total do salário dele não vai mudar porque essa verba só reduz. Então foi um truque que o banco utilizou aí, que a longo prazo ele economiza bastante dinheiro. E eu acredito que nós vamos, se o banco, né, com essas mobilizações que os bancários estão fazendo, com as plenárias que foram plenárias no país todo, boas plenárias, os bancários comparecerem em massa, nós vamos tentar reabrir uma mesa de negociação com o banco para negociar essas coisas, inclusive, né, essa questão das verbas que eles mexeram. E não só para agora, na central de atendimento também eles fizeram isso, que era onde tinha funções de 6 horas. A única função que existia antes no banco de 6 horas era o atendente de central de atendimento. E o banco, nessa mudança criando a função de assistente, que acabou com, aliás, o atendente A e B, ele mexeu também nas verbas, né? Então, a gente tem que questionar isso aí. Também, nesse caso das promoções, nesse caso dessas vantagens individuais, o mérito, que não depois o tempo, ele vai ser prejudicado. Vai ser prejudicado. Olha, essa questão que o William falou da campanha salarial é importante, porque hoje, na manifestação, tinha um bancário falando a mesma coisa. Então, o Diogo falou a mesma coisa. Olha, o aumento, qualquer que seja o aumento. Então, não é qualquer que seja o aumento. O aumento da campanha geral... Está garantida a correção, porque todas as verbas têm essa mesma correção. A gente implica sobre tudo. Foi assim, e a gente conseguiu mudar já na luta. Esse histórico a gente faz porque os bancários foram muito sábios nessa década, os bancários dos bancos públicos, BB, Caixa Econômica Federal. Até 2002, quando havia algum reajuste, era só interno, só no piso, né? E o banco, desde 97, trabalha com a ideia de pisos de função, chamados VRs. Então, nós e os bancários aprovaram essa ideia, desde os anos 2000, a gente está na campanha unificada. Quando a gente conquista aumento real de
Essa é a importância de estar na campanha unificada, né? Exatamente, campanha unificada. Ele vem sobre todas as verbas. Então, isso aí está garantido. O bancário assistente, o de 8 horas e o de 6, por exemplo. O de 8 horas, atualmente, o salário é cerca de 3.500, 3.507 o assistente. 3.500 o assistente de 8 horas. O piso, né? O piso. E o banco está criando uma de 6 horas de 2.937. Quando a gente conquista o aumento, ele vem sobre todas as verbas. Então, ele vem sobre os VRs. O que a gente tem que ficar atento... esclarecer, já vi 2 pessoas falando... Exato, os bancários estão perguntando muito sobre isso. Se equivocando. Qual é a malandragem da diretoria de pessoas do Banco do Brasil quando ele criou essa forma de mexer nas verbas? Ele está reduzindo a gratificação de função e nós temos certeza disso. É só esperar o contra-cheque dos comissionados de 8 horas, agora daqui uns 15 dias. Aí a gente está somando os dados. Ele está reduzindo as gratificações de função de ambos os segmentos. Dos bancários nas funções gratificadas novas de 6 horas, quanto nos bancários que o banco chama de função de confiança, prejudicando os bancários. Porque ao longo, nós conquistamos na campanha 2010, né, São Paulo, os grandes sindicatos fizeram uma briga muito forte em cima disso, a carreira de mérito. A carreira de mérito, ela vem fazendo o bancário incorporar um direito e ele passa o piso. E o banco arrumou uma forma de os bancários não perceberem mais os direitos que a gente vai conquistando na luta sindical. Mas ele está querendo retirar, no fundo é quase que o bancário não perceba, né, isso, ficar sempre ganhando só direito. O piso. Então, adicional de antiguidade, mérito, tudo que a gente conquista, os anuênios que os bancários têm VCPs, nossa Caixa tem VCPI. Sim. Então, tudo isso fica dentro do valor de referência. Sim. Então, o banco está tentando fazer isso. Então, é importante alertar. Nós temos que brigar para que o banco aumente as gratificações de função, como era o que a gente vinha lutando e continuaremos. Muito bem. Aí tem, por fim, a pergunta do José Daniel, que ele está falando assim, bom, eu não faço adesão agora, não tenho prazo, não faço adesão agora, mas se eu quiser concorrer a outra função, outra comissão, eu não vou poder, é isso? Ele faz essa pergunta aí. Pode. Não. Sem aderir? Olha, o prazo não vai mudar, né? Não, assim, vamos supor, vamos pegar um exemplo prático, se ele for um assistente, que é público-alvo da função de 6 horas, se ele continuar com as 8 horas, o banco fala que ele pode sim concorrer, mas na lateralidade, em outra função de 8 horas que tem na agência. Mas assim, eu achei estranho porque o cargo normalmente é do departamento, né? E se naquela agência não tiver a função de 8 horas, ele não vai poder concorrer. Então segundo o banco, ele pode permanecer na função de 8 horas, mas eu acho que a concorrência para ele vai ser ou para 8 horas, vamos supor, para 8 horas, para cargo de 8 horas ou de 6 horas. Porque normalmente a função se extingue, né? Aquela é a função que você está. Explicando melhor, eu sou assistente hoje e permaneço no cargo de 8 horas na minha agência. Né? Eu posso migrar para 6 horas. Então, eu posso ser um gerente de agência, gerência média, gerente de contas, de 8 horas. Né? Porque de assistente só vai ter daqui para frente só de 6 horas. Então, na realidade, quando o banco falou dessa lateralidade, ela não vai existir mais. Não vai. Então, se ele está extinguindo, não vai. Exatamente. Mas ele poderia, sem aderir à redução, ele poderia concorrer, porque às vezes assim, a trava dele de 2 anos cai em julho. Ele poderia não aderir, ficar até julho, aí em julho já caiu a trava, ele pode concorrer a uma outra comissão? Sim. Você falou que lateralmente vai ser difícil ele encontrar. Um assistente, no caso, um assistente de uma agência para outra, acho que ele não vai encontrar de 8 horas. Mas para um gerente de contas, ele pode. Ele não ficou bloqueado de fazer essa concorrência, porque a Caixa, quando fez a primeira mudança, ela bloqueou. Ou seja, ela praticamente estava te forçando a aderir, né? Porque ela dizia o seguinte, então você está fora desse plano, você não pode concorrer, né? Então não é isso que está acontecendo agora. Para a ascensão profissional, o banco, diferente da Caixa, o banco está dizendo que o público-alvo não vai interromper o direito dele, o banco vai permitir que eles concorram à ascensão profissional, quem não quiser migrar para 6 horas. Certo, isso o banco disse na apresentação. Isso é importante saber, porque senão era mais uma briga que a gente tinha que fazer. E os que migrarem, o prazo continua valendo. O bancário, por exemplo, o exemplo do Júlio, né? Do José. Do José. Ele tem 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses. Entendeu? Sim. Se ele migrar hoje para a função gratificada de 6 horas, ele continua com 1 ano e 7 meses. Daqui mais 5 meses ele pode concorrer à ascensão profissional.
É isso que o banco está dizendo. Não vai começar Certo. novo prazo de trava.